Vamos lá, galera. Sim, gente, vamos falar aqui hoje, turma, de um grande pensador, de um indivíduo em que a sua filosofia econômica, social, histórica serve muito para a gente ter uma compreensão da nossa realidade, dos nossos dias, ok? E também serve para a gente fazer um contraponto da argumentação marxista, da argumentação leninista, trotskista, stalinista, enfim. Então, nós trazemos aqui hoje para vocês, queridos, deste canal, estamos trazendo aí Friedrich August von Hayek, ok? O garotão que vai escrever a nossa obra que vamos trabalhar aqui também, chamada O Caminho da Servidão. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? O Caminho da Servidão. Beleza? De 1944. Outra coisa, Hayek, ele nasce em 1899 e vai morrer em 1992. Daí nós já podemos tirar uma informação importante, queridos. Qual é a informação, professor? Vamos lá. A informação é a seguinte. Um cara que nasce em 1899 e vai bater as botas em 1992, nós temos que entender que esse cara, além de várias outras coisas, ele chegou a ver o quê? Chegou a ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Viu também a questão da Guerra Fria inteira. Chegou a ver aí a questão das ditaduras, né, que ocorreram na América Latina, das outras guerras que ocorreram aí também pelo mundo, como a Guerra do Vietnã. Então, cara, olha o tanto de coisas que esse indivíduo viu e que sim, é uma leitura importante sobre a economia do mundo, sobre os trâmites políticos. Por que eu estou falando isso? Porque Hayek, ele é um liberal raiz. Como assim um liberal raiz? Ele é aquele liberal que acredita na liberdade dos indivíduos. Para ele só existe liberdade econômica se existir liberdade política, ok? E também as outras liberdades que rondam em torno da liberdade do homem, ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos aí liberais de hoje em dia, né, como liberais aí que são ministros da economia por aí, né, de alguns países aí, enfim, na América Latina, que para eles o que serve e a única coisa que importa é a liberdade econômica. Outras liberdades pouco importam, só economia, 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 economia. Então, se nós fôssemos estudar de fato a fundo o liberalismo, nós iríamos compreender o quê? Que o neoliberal, né, Hayek, esse neoliberal, ele acredita nas demais liberdades do homem, né, seja liberdade econômica, política, religiosa, filosófica, enfim. Já nós temos os liberistas, né, que é uma outra definição que só acreditam na liberdade econômica, ok? Esse termo, por sinal, foi desenvolvido aí por um filósofo, por um economista italiano chamado Benedetto Croce, né, que vai dizer que existe o liberal e o liberista, né? O liberal é aquele que acredita nas demais liberdades, não só na econômica, por isso defende aí esse máximo das liberdades, e o liberista que só acredita na liberdade econômica, ok? Então nós temos que entender aí que Hayek, em suas obras, e principalmente nessa que nós vamos trabalhar agora, que é O Caminho da Servidão, ele vai fundamentar, além da crítica ao socialismo, ele vai fundamentar essa questão da liberdade dos homens, ok? Lembrando também que O Caminho da Servidão, que você está vendo aqui, a capa dele novamente aqui, ó, certo? Ó, a capa dele, né? O Hayek, ele, nesta obra, ele vai retirar essa ideia do caminho da servidão de onde? Ele vai tirar de um discurso de um outro pensador liberal, um pensador, gente, que eu aconselho você a buscar a leitura dele, que é o Alexis Tocqueville, certo? O Tocqueville, ele vai trabalhar o quê? Um discurso batendo de frente, indo de encontro ao socialismo, ok? Vamos lá, vamos ver esse discurso agora. Esse discurso aí, ele diz assim, ó: a democracia amplia a esfera da liberdade individual. O socialismo a restringe. A democracia atribui a cada homem um valor máximo. O socialismo faz de cada homem um mero agente, faz de cada homem um simples número. A democracia e o socialismo nada têm em comum, exceto uma palavra: igualdade. Mas observe-se a diferença: enquanto a democracia busca igualdade na liberdade, o socialismo busca igualdade na servidão. Então vai ser deste discurso aí de 1844 que, aliás, na Assembleia Francesa da Primavera dos Povos, na França, ok? Que Tocqueville vai trazer aí esse impulsionar contra o socialismo. E vai ser esse discurso que vai motivar, que vai inspirar
o nosso filósofo de hoje, o Hayek, né, a escrever esta obra, O Caminho da Servidão. Então, antes de mais nada, é importante que a gente compreenda o quê? Que o Caminho da Servidão é uma obra que vai ser aqui, um manual filosófico que mostra como o socialismo não é uma opção. Aí você me pergunta, Jefferson, como é que ele diz isso? Como é que ele fundamenta isso? Além do uso de muitos teóricos, como vocês acabaram de ver comigo aqui, o Tocqueville, também tem o próprio Kant, Nietzsche, ele vai colocar na obra também, não é? Adam Smith, nós vamos ter John Milton, que ele vai trabalhar também uma outra frase importante, que eu vou já dizer. Ele tem uma frase importante também do Kant em relação à autonomia do homem, de não servir a ninguém. John Locke também, ele trabalha nesta obra. Tudo isso para quê? Para fundamentar a questão da liberdade do homem. Para dizer assim, ei amigo, tenha cuidado com o socialismo, porque essa liberdade que vem como direito natural do homem, ela é aqui, cortada, ok? Quando o socialismo se instaura. Então, esta obra aqui, O Caminho da Servidão, de Hayek, vai trazer justamente essa ideia. E como é que ele fundamenta, como é que ele constrói essa ideia de que o socialismo não serve? Muito simples, vamos lá. Essa ideia, por sinal, vai bater de frente ali, vai em cima daqueles argumentos em que aquelas pessoas que dizem assim, bem, como é que você critica o socialismo se a gente não tem um exemplo de fato de socialismo? Nós não podemos considerar que Cuba, que União Soviética, que China, enfim, Coreia do Norte, que são socialismos. Aí nós não podemos considerar que esses países estão vivenciando o socialismo. Aí o Hayek vai dizer a seguinte coisa, beleza, mas mesmo que fossem formações, modelos econômicos socialistas, mesmo que fossem implementados lá nesses países o socialismo, iria para o mesmo caminho. E ele vai dizer em 2 pontos. O primeiro ponto, ele vai dizer assim, cara, nós podemos ter até socialistas com boas intenções. Nós podemos ter até socialistas com boas intenções. Mas, mesmo com boas intenções, quando você implementa o socialismo, ele tende ao totalitarismo. E por quê? Porque você socializa os meios de produção. No momento que você socializa os meios de produção, que você diz que a produção vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa forma, você está determinando a vida das pessoas, você está podando a liberdade das pessoas. Olha aí a sacada do cara, né? E aí ele diz, você pode até caminhar com boas ações, mas o modus operandi, vamos dizer assim, do socialismo vai sempre levar você para esse caminho. E aí ele usa outro argumento também, ele diz assim, uma outra coisa que faz com que o socialismo vá para o totalitarismo é a estrutura de Estado. Porque você pode muito bem tornar o Estado forte, no socialismo ali, tornar ele suficiente, mas você pode estar montando uma armadilha para outros. Como assim? Você pode estar dando força demais para o Estado, para um outro grupo de socialistas, para um outro indivíduo, assumir aquele poder ali e exercer um poder tirânico, um poder de fato totalitário. Então ele traz esses argumentos, lógico, mais outros argumentos. Então, nesse ponto aí, ele traz uma frase do Nietzsche, que é essa frase, que ele diz assim, colocar um sonho para todos só é possível acorrentando a todos, ok? Então, olha só a crítica que ele faz ao socialismo, entendeu? Então, nós temos aqui em mãos, O Caminho da Servidão como esse manual estruturado, filosoficamente, sociologicamente, historicamente, economicamente, para fazer com que as pessoas leiam e compreendam que o socialismo, de fato, não tem como ser implementado. Então, assim, tanto é que, no período da Guerra Fria, nas escolas norte-americanas, vai ser distribuído esse livro aqui. Haverá uma distribuição desses livros para os jovens, para esses jovens já desde a escola aprenderem que o socialismo não é uma opção, ok? Aí nós temos aqui, gente, toda tentativa de busca ao socialismo levaria ao totalitarismo e à ditadura. Aí isso aconteceria quando socializasse os meios de produção, ok? Olha aí a crítica do cara, certo? Então, vai acontecer essa ditadura, vai acontecer essa tirania quando a gente socializa os meios de produção, quando a gente socializa uma só mentalidade, quando a gente fundamenta um só pensamento, um só objetivo. Então, no momento que você corta a liberdade das pessoas de escolher fazer o que elas quiserem com o dinheiro delas fazerem o que elas quiserem com a vida delas,
né, delas escolherem a religião que quiser, enfim. Cara, quando você tem um Estado que controla, quando você tem alguém, um grande líder, dizendo que você tem que fazer o que não tem que fazer, pronto, morreu a liberdade, morreu aí o homem, morreu a sociedade, ok? Aí nós temos aqui também, gente, ó, saindo um pouco desse ponto aqui, nós temos aqui uma base sobre a qual o caminho da servidão se estrutura. Temos aqui, ó, fundamentado nas ideias de filósofos e teóricos liberais como Locke, né, John Locke, John Milton, Paine, Tocqueville. Aí temos aqui o Kant, Nietzsche, também temos dentro da obra, né, para fazer uma crítica. Ele usa, né, de forma irônica, né? Temos Lenin também, temos Trotsky, né? Enfim, nós encontramos dentro desta obra. Aí temos aqui, ó, aí tem, né, fundamentado na essência liberal, né, clássica, né? Aí temos aqui, valoriza a igualdade e a liberdade entre os homens. Sim, o Hayek, ele é radical, vamos dizer, enquanto a isso, enquanto a questão da liberdade do homem e da igualdade do homem. Para ele, modelo econômico liberal não pode fugir disso. Se ele já faz uma crítica ao socialismo, ele faz uma crítica mais ainda ao governo liberal quando tenta podar a liberdade das pessoas. Ok? Aí nós temos aqui, ó, valoriza a igualdade e a liberdade entre os homens. Aí temos, a gente, ó, faz críticas ao socialismo e busca o resgate à tradição que valoriza o indivíduo, suas potências e capacidades individuais. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque assim, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, o liberalismo se tornou uma coisa marginalizada, gente. Ficou de lado. O que era valorizado depois da Segunda Guerra Mundial eram os pensamentos direcionados à esquerda, pensamentos como socialismo, comunismo, pensamentos da social-democracia, né? Olha aí o Keynes aparecendo. Né? Então, assim, temos aí um valor em relação a esses outros modelos, e a esse modelo liberal, ele é deixado de lado, cara, certo? Então, o que ele está dizendo aqui é esse resgate, né, dessa autonomia do homem, do modelo econômico que coloca o homem no centro das coisas e faz com que esse homem seja de fato livre, escolha, construa, destrua, produza, enfim. Aí temos aqui, ó, a livre concorrência para Hayek não é algo burguês, mas vai além. É essencial para a liberdade e a igualdade do homem. Eu vou até repetir, ok? Temos aqui, ó, a livre concorrência para Hayek não é algo burguês, mas vai além. É a essência para a liberdade e a igualdade do homem. Vamos lá. Ideias, galera. Certo? Estamos aqui para passar essas ideias. Mas vamos sair aí. Menos paixão, ok? E mais razão, tá? Então vamos lá. Vamos escutar o que o tio Hayek está falando aqui. Vamos aqui. Gente, o que ele está dizendo com isso? Ele quer dizer simples coisas. A livre concorrência vai trazer para os indivíduos uma igualdade. Para Hayek, ok? Vai trazer uma igualdade. Uma igualdade em escolher o que quiser, de comprar o que quiser, de se satisfazer, vamos dizer assim, da forma que ele quiser, enfim. Certo? E aí o que ele traz? Ele traz a seguinte argumentação, que quando a livre concorrência existe, deixa de existir as guerras. Por exemplo, ok? Segundo Hayek, antes da livre concorrência, um país precisava invadir outro país, né, para tirar os recursos daquele outro país, as riquezas daquele outro país, né, escravos que seriam uma mão de obra daquele país para o seu país, enfim. Com a livre concorrência, além de existir a produção dos bens materiais e além de ter a construção também ali, o desenvolvimento do indivíduo produtor e consumidor, ok? E aí esse indivíduo consumidor pode consumir os produtos produzidos ali naquela sociedade do consumo e da concorrência, deixou de existir a necessidade de guerra, segundo Hayek, ok? Então, a livre concorrência nos traz essa liberdade de escolha e de consumo e também deixa de lado as guerras, porque a única guerra que vai existir é a competição e, segundo Hayek, né, todos os indivíduos vão estar ali aptos para poder buscar os seus recursos, né, para trabalhar, para desenvolver, enfim, não é? Isso na cabeça do Hayek, ok, gente? Aí o que acontece? Fora essa compreensão. Outra coisa que ele traz no livro em relação à livre concorrência como sendo a causa para a igualdade das pessoas é que ele vai dizer a seguinte coisa: por causa da livre concorrência, gente, nós não vamos ter escravidão,
né? E por causa da livre concorrência nós temos até igualdade entre as pessoas. Então perceba que nós vamos encontrar no texto do Hayek uma defesa da livre concorrência, não somente como aquela questão assim de que precisamos ter a livre concorrência para enriquecer as nações, né? Para produzir a riqueza das nações, como vai dizer Adam Smith, mas a livre concorrência como algo basilar, ou seja, algo fundamental para a igualdade dos indivíduos em sociedade, cara. Essa igualdade seria codificada, resumida em uma só palavra chamada justiça. Nós poderíamos ter aí o desenvolvimento da justiça social de fato a partir da livre concorrência, da igualdade entre as pessoas. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, o vídeo vai ficar muito grande, galera. Então vamos parar aqui agora esse vídeo e vamos continuar num próximo vídeo, ok? Então vamos nessa. Firmeza? Falou, galera!